E aí, galera, estamos aqui na apresentação do nosso novo projeto, podcast Mais um Passo, um projeto que tem como objetivo abençoar a vida de todos aqueles que querem aprender mais da palavra de Deus. Estou aqui com minha irmã, pastora Larissa, que faz parte também desse projeto, e a gente vai hoje se apresentar um pouco para que vocês nos conheçam melhor. Vamos começar com a dinâmica de perguntas e respostas, onde a gente vai estar falando sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada, sobre o nosso ministério, para que vocês possam estar acompanhando. Júnior, fale mais um pouco sobre você. Bom, então eu vou começar. Meu nome é Jailton Júnior, eu sou casado há 23 anos com a Ana Paula, que eu amo muito. Tenho 2 filhos, o Daniel, de 11 anos, e o Mylon, que agora fez 2 anos. E estou atualmente morando em Maceió, trabalho como professor. E, pastora Larissa, fale mais um pouco sobre você. Eu sou a pastora Larissa, tenho 26 anos, estou casada há 7 anos com Railson, essa voz aí que vocês estão ouvindo. Tenho um filho, Arthur Miguel, ele tem 5 anos, e há 2 anos eu sou pastora. Júnior, fale como foi sua conversão. Bom, eu desde pequeno eu caminho para a igreja, passei boa parte da minha infância na igreja, mas me converti mesmo aos 18 anos. E desde então eu não me afastei mais dos caminhos do Senhor. Foi uma conversão simples, fui para a igreja, um culto de ano novo, o pastor não fez o apelo, mas eu senti dentro do meu coração que ali, daquele dia em diante, seria o meu caminho e não me afastei mais. Amém. Pastora Larissa, conte mais um pouco sobre sua conversão. Eu também fui para a igreja desde nova, desde criança fui para a igreja. E a minha conversão foi com 12 anos de idade. Foi no quarto da casa da minha avó Nancy, da nossa avó. E a minha tia, né, ela veio e fez esse apelo, conversou, explicou, me deu uma Bíblia linda que até hoje eu tenho. E eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Quando chegou na fase da juventude, por volta de 15 para 16 anos, eu acabei me afastando, mas aos 19 anos eu voltei para a casa do meu pai, e de lá não me afastei mais. Vamos pela ordem. Júnior, qual o seu ministério? Bom, antes de responder essa pergunta, eu só queria destacar aqui na fala de Larissa que a gente teve como base na nossa jornada a minha avó Nancy, a minha tia Iranildes. São mulheres a quem a gente deve muito da nossa fé hoje, porque servem de exemplo para a gente. A minha avó já faleceu, a minha tia ainda está viva, mas graças a Deus pela vida dessas 2 mulheres que servem para a gente como inspiração. Sim. Bom, falando do meu ministério, eu atualmente sou professor da escola dominical da Igreja MIV, que é a igreja onde eu congrego. Já tem uns 4 anos que eu exerço esse papel na minha congregação. Fico muito feliz e tenho muito amor por estar ensinando a palavra de Deus aos meus irmãos. Não é só ensinando, é um compartilhar, porque tem muita gente boa lá na igreja, e um abraço a todos os meus irmãos. É um aprender juntos, né? Vamos aprender E a juntos. pastora Larissa, né, como a gente já está falando, fale mais um pouco sobre o seu ministério. Meu ministério é pastoral, eu sou pastora, né? Descobri esse ministério, iniciei no ministério que até hoje tem o meu coração, que é o ministério de intercessão. Amo orar por pessoas, me colocar na brecha e ver Deus agir, operar um milagre na vida das pessoas. Isso me traz uma motivação. Logo após esse início no ministério de intercessão, eu fui para o ministério de EPECs, equipes de pequenos cultos, fazer cultos no lar. E aí também fui me descobrindo. E hoje, atualmente, vai fazer 2 anos que eu sou pastora da Comunidade Farol, igreja que eu amo, igreja nascida no coração de Deus, uma igreja a qual eu faço parte, sou muito bem acolhida e amo de paixão trabalhar lá. Eu sou pastora auxiliar na Comunidade Farol, aqui onde eu moro, em Aracaju. Meu irmão mora em Maceió e eu moro em Aracaju. Nessa nossa apresentação, a gente gostaria agora de falar para vocês um pouco de como nasceu a ideia desse podcast, o podcast Mais um Passo. Então, vou perguntar aqui a Larissa se ela está lembrada de como foi que isso aconteceu.
Sim, a gente começou com essa ideia numa conversa, uma vez que você veio para cá, né? Uma das vezes que você veio visitar a nossa mãe aqui em Aracaju, e aí a gente começou a conversar sobre essa ideia. Eu lembro que, assim, na nossa primeira conversa, da minha parte, era mais num tom de brincadeira, mas aí ele levou a sério e aqui estamos, né? E estamos aqui abençoados pelo Senhor, guiados e direcionados pelo Espírito e vivendo, né, essa vontade de Deus para as nossas vidas. E o que você lembra? Não, exatamente isso. Também, na verdade, era uma coisa que a gente já fazia, a gente já conversava muito sobre esses assuntos, sempre que a gente parava para conversar, ia horas e horas de conversa, e o que a gente se propôs a fazer foi compartilhar essa conversa, que era Esse entre nós estudo, dois, né? exatamente, com mais pessoas. Então, o podcast, ele nasce com essa finalidade também, de, vamos fazer, será que dá certo? Vamos compartilhar o que a gente pensa, o que a gente conversa com todos aqueles que estiverem dispostos a continuar conosco nessa jornada. E no nosso podcast, um dos desafios dessa nossa conversa é que, como ele falou, as nossas conversas a respeito desses assuntos, de Bíblia, de alguns bons livros que a gente lê, estuda compartilhado, era que as nossas conversas elas duram de 2 a 3 horas. Mas aqui nós não vamos fazer um episódio desse tamanho, né? Nossa intenção é fazer um episódio com tempo reduzido, né? Para compartilhar para vocês a nossa conversa. Vamos tentar. A gente está se esforçando. Mas é isso, foi assim que começou, né? E sobre o nome? Você lembra do nome? O nome, a gente demorou a chegar nesse nome, mais um passo. Verdade. Foram várias e várias ideias, vários e vários. A gente sabia o que queria, mas a gente não sabia como formar esse nome para transmitir a ideia que a gente já tinha. Foi mesmo. Eu lembro de um nome, não sei se depois você pode falar outros, que foi o primeiro que veio à minha mente, que era No Espelho. A gente pensou em alguma coisa com teologia no espelho, porque a gente queria expressar uma ideia que tem lá na Bíblia, que diz que agora a gente conhece em parte, a gente vê como por espelho. Então, para dizer que a gente não sabe tudo, que isso é uma verdade, que a gente não conhece tudo, se o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele admite não saber tudo, quanto mais nós que estamos começando. Exatamente. Mas essa foi uma das ideias que a gente teve, e a gente passou por outras até chegar nesse nome. O que eu mais gostei, que eu defendi, levantei a bandeira, se você vai lembrar, durante muito tempo, foi baseado também em outro versículo que Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Eu bati nessa tecla, não foi, Júnior? Eu paralisei durante um tempo. Não, Júnior, tem que ser aquele que tem ouvidos, ouça, aquele que tem ouvidos, ouça. Mas ele, né, usando do poder dele de irmão mais velho, ele vetou, ele tem o voto de vetar aqui as coisas, como irmão mais velho, ele vetou esse nome. Mas aí a gente foi trabalhando durante bastante tempo até chegarmos nesse nome. E aconteceu por acaso. Exatamente. Esse nome. Ele veio assim por acaso mesmo. Eu já tinha gravado alguns vídeos. Inclusive nos sigam no Instagram, que lá tem o Diário da Reforma, de como a gente chegou aqui até esse estúdio, tá certo? E em um desses vídeos que eu estava gravando do Diário da Reforma, eu usei esse termo. Estamos aqui no mais um passo. E eu na hora não percebi. Depois, quando ele chegou, eu mostrei para ele esse vídeo do Diário da Reforma, ele disse: pronto, Lara, achamos o nome. Mais um passo, não foi? Exatamente. Porque quando a gente pensou nesse nome, a gente também estava meditando numa palavra que está em 1 João 2,6. Então, quando eu escutei ela falando o nome mais um passo, e lembrei do que o versículo falava, eu disse: o nome é esse. Quando eu compartilhei com ela, ela também teve esse discernimento e falou: exatamente, vamos fechar aí, encontramos o nome. Mais um passo, né, remetendo a andar como ele andou. Exatamente. Interessante esse versículo que a gente já comentou, mas a gente vai repetir aqui para vocês, quem não viu ainda, é que ele diz duas coisas, né? A primeira, ele diz que quem vive unido com Jesus, é a primeira parte do versículo, é quem permanece nele deve andar como ele andou. Esse permanecer é muito mais que crer, é estar unido, é estar junto. E quem faz uma afirmação tão forte como essa, a evidência
de que não está mentindo, não é uma hipocrisia, não está falando da boca para fora, é andar como ele andou. Ou seja, mostrar na sua vida as características do próprio Jesus. E quando a gente pensou em mais um passo, é assumindo que nós estamos nessa jornada, de procurar a cada dia andar como ele andou. Porque nós chegamos ao entendimento que também não é assim. Hoje eu passo a aceitar Jesus e hoje eu começo a afirmar que estou nele. Então, a partir de então, eu já me tornei como Jesus. Não, a gente chegou ao entendimento de que é uma coisa que acontece processualmente. Então, é um processo que vai acontecendo, mais um passo. Porque a gente vai começando a se desenvolver nessa caminhada. E isso não vai acontecer de um dia para a noite, como não aconteceu nas nossas vidas. Acredito que a gente não conhece ninguém que aconteceu assim, né, Júnior? A gente não conhece ninguém que tenha acontecido isso. Hoje eu levanto a mão, aceito o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. A partir de amanhã eu já sou um imitador de Cristo, porque é isso que significa a palavra cristão, imitador de Cristo. Então a gente se torna imitador de Cristo, a gente passa a desenvolver o caráter de Cristo pouco a pouco, por isso mais um passo. Aqui a gente vai trazer características, a gente vai trazer o que isso representa na prática. O que representa se parecer com Jesus? O que quer dizer andar como ele andou? Na prática nós vamos estudando isso com temas, com livro, com base bíblica, né, Júnior? Exatamente. O podcast Mais um Passo tem esse objetivo. Verdade. Estudar, aprender, para que a gente possa andar como Jesus andou, transparecer Cristo em nossas vidas. Então, tudo que a gente vai discutir aqui, cada assunto, cada versículo, cada texto, é sempre com esse objetivo, que a gente possa, na nossa vida, espelhar a Cristo, se assemelhar a Cristo. Exatamente. Mais um passo. E você, está pronto para caminhar com a gente? Está pronto para andarmos juntos como Jesus andou? Nós temos esse convite para te fazer. Vem com a gente, mais um passo. Podcast Andando como Jesus Andou.